hoje gabaritando o PF e PRF. Se você vai fazer esse concurso, se inscreva no canal, aciona o sininho para assistir toda a playlist que está sendo montada para você. A aula de hoje é sobre concordância. Concordância pode ser verbal ou nominal. Verbal é relação do sujeito com o verbo, tudo bem? O verbo tem que concordar com esse sujeito, tá bom? E concordância nominal normalmente trabalha com a relação ali de adjetivo e advérbio. Vamos lá, pessoal, concordância verbal, a CESP adora, tá? Pegar o sujeito e distanciar o verbo desse sujeito. Então, quando você tem uma questão de concordância, e normalmente a CESP pergunta, haverá prejuízo se colocar esse termo no plural ou o verbo no plural? Você tem que marcar o verbo e encontrar o sujeito. Essa é a questão que mais cai. Tudo bem? Outra questão que a CESP adora, você que vai fazer PF e PRF, são os verbos impessoais, aqueles verbos que não possuem sujeito. Normalmente é o verbo haver, no sentido de existir, tá? Então, havia pessoas lá. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, faz 10 anos que eu não te vejo, e não fazem 10 anos, tá bom? E esses dois são os principais. Tem o verbo ficar também, no sentido de clima, os fenômenos da natureza, no sentido real, tá? No sentido denotativo, dentre outros. O que acontece, pessoal, com o verbo haver, por exemplo, que cai muito, dentro de locução verbal, tá? Isso a CESP adora, esse é o ponto central do nosso vídeo. Por exemplo, eu pego o verbo poder e coloco o verbo haver como o verbo principal de uma locução verbal. Então, pode haver bons candidatos ou podem haver bons candidatos no concurso. O certo é pode haver bons candidatos. Por quê? Porque o verbo haver é um verbo impessoal e ele é o núcleo, tá? Ele é o verbo principal de uma locução verbal. Já que ele é impessoal, ele transfere a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, o certo seria pode haver bons candidatos. Se fosse o verbo existir, aí tudo bem. Aí o certo seria podem existir bons candidatos. Por quê? Porque o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. O verbo poderia ser também o verbo dever. Devem existir bons candidatos ou deve haver bons candidatos. Por que deve haver bons candidatos? Porque o verbo haver seria agora o verbo principal da locução verbal, tá? Então ele transfere a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Se você pegar a provinha da Polícia Federal de 2018, tá? Para o cargo de papiloscopista, a gente tinha essa oração que está aparecendo para você aí, ó. Podem não mais haver impressões digitais. Podem não mais haver impressões digitais. O que acontece? Esse item estava errado. Por quê? Porque a CESP colocou o verbo auxiliar, o verbo poder, no plural, sendo que o núcleo dessa locução, que era o pode haver, era o haver. E o haver, ele é impessoal. Então ele transfere a sua impessoalidade. O certo seria pode não mais haver impressões digitais. Mas professor, não tem que concordar com impressões digitais? Nananina não. Porque o verbo haver não tem sujeito. Impressões digitais ali não é o sujeito da oração. É um caso de sujeito inexistente. Então, na locução verbal, o verbo haver, que é impessoal, ele transfere a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Beleza, pessoal? Então, olha só que interessante. Gabaritando PF, PRF, curte aí o vídeo, se inscreva no canal para não perder os outros vídeos pensando nessa dupla aí de, maravilhosos concursos. Eu ia falar dupla de 2, seria um pleonagem, mas vamos lá, dupla de 2. Porque esses dois concursos todo mundo quer passar, né, pessoal? Todo mundo quer ser policial federal e policial rodoviário federal, até porque são duas excelentes carreiras, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos que vamos!